a pergunta da mulher samaritana, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Todos juntos. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Que Jesus continue falando aos nossos corações. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este é o verso que as nossas crianças estão decorando neste mês de julho. Nossos filhos estão decorando para recitar, e agora também estamos recitando nos domingos pela manhã. E esse texto, ele repete duas palavras interessantes que ele faz questão de frisar: espírito e verdade. Deus é espírito, Deus é verdade. Ele tem buscado verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Perceba como que esses dois termos vão se repetindo, não somente nesses dois versos que nós acabamos de ler, mas no contexto como um todo. Nós estamos diante de uma conversa de Jesus, uma conversa típica, um homem judeu conversando com uma mulher samaritana, que não tinha uma boa fama, e Deus, em Cristo, a abraça e lhe oferece a graça excelsa que transforma vidas. Essa graça tem alcançado nossos corações e temos sido, de fato, chamados para vivermos esta vida. E o texto vai dizer que Deus está procurando. Quem está procurando? Quem procura é o próprio Deus. Ele está procurando sobre a terra pessoas que adoram. E esses adoradores precisam ser verdadeiros. Quando ele fala verdadeiro, eu sei que esse texto tem muita coisa para nos ensinar. Nós já, inclusive, trabalhamos ele na escola dominical de domingo passado. Mas isso me chamou a atenção essa semana. Porque se ele está procurando um grupo, o grupo que ele está procurando é o grupo dos adoradores, não somente adoradores, verdadeiros. Se ele está procurando adoradores verdadeiros, é porque tem um outro grupo, com toda certeza, que são do grupo que são adoradores, mas não são verdadeiros, são falsos. E será que ele tem encontrado em nosso meio verdadeiros adoradores? Qual grupo? Falso. Por que falso? Às vezes adora a Deus de boca para fora, mas não está no coração, não tem sinceridade, não tem verdade, não é espiritual aquilo ali, porque o texto está falando em espírito e em verdade. Às vezes adora porque procura alguma coisa em troca. O adorador verdadeiro, ele adora independente das circunstâncias. Em tudo ele dá graças. Em tudo ele adora, ele glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E Deus está nos convocando na manhã desse dia, você que está em casa, você que está aqui, Deus está nos convocando a fazermos parte deste grupo, o grupo dos verdadeiros adoradores, que vão de fato impactar a nossa geração. Porque Deus os procura e Deus os encherá, os capacitará para viver a vida extraordinária que Ele tem para todos nós. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso e Ele tem procurado verdadeiros adoradores. Vamos orar nesse sentido, meu irmão, minha irmã. Vamos buscar a Deus para que Deus, nesta manhã, nos capacite. A pastoral do boletim está falando sobre família, querido. A família em face da modernidade. Hoje em dia, as famílias estão perdendo o referencial, estão vivendo a superficialidade, descompromisso, competitividade dentro da própria casa e a urgência das coisas, deixando aquilo que é essencial de lado. Tem o urgente, mas tem o essencial. Está entendendo?
O essencial não pode ser atropelado pelo urgente. E eu falo que os verdadeiros adoradores serão aqueles que, em face desse mundo de competitividade, de situações adversas, estarão sempre buscando o referencial em Deus, vivendo o compromisso da palavra de Deus, que a palavra ensina, e é isso que nós vamos viver, porque somos verdadeiros adoradores e não falsos adoradores. Como é que vai ser a família de um adorador? O melhor lugar do mundo para se estar. É o lugar que seus parentes vão chegar, não, eu gosto de ficar nessa casa aqui, não é assim? Quantas não são as casas que são dessa forma? Ah, meu irmão, eu lembro da minha avó Benizaide, boa parte dos irmãos aqui lembram disso. O lugar bom de estar. Sempre estava cheio, ela morava sozinha. De vez em quando você chegava lá, abria a porta, está na sala lá, um morador de rua, com um prato na mão, assistindo televisão e comendo, almoçando. Era assim a casa da minha avó. Todo mundo era bem recebido. A nossa casa, meu irmão, precisa ser um lugar, de fato, onde a glória de Deus se manifesta. E a nossa casa sétima precisa ser esse lugar. Meus irmãos, antes de orarmos, nós estamos vivendo